A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Correio da Serra e também pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br, que você pode ouvir do computador, até mesmo do celular. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado e hoje para falarmos de uma parábola, aproveitando, para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores da última hora. Será que nós somos uns desses trabalhadores de última hora? Será que estamos aproveitando bem a última hora? Então acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita com Luciana Alencar, que vai falar para a gente um pouquinho então desta parábola do Cristo. Mas convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham aqui nessa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos concede a cada dia, a oportunidade da vida, nossa família, os amigos, nossas oportunidades de estudo e de trabalho. Agradecemos, Senhor, pois sabemos que temos muito mais bênçãos em nossos dia a dia do que dificuldades, mas ainda assim pelas dificuldades também te agradecemos, pois são elas que nos auxiliam no nosso progresso, na nossa evolução moral. E se pudermos, Senhor, te rogar algo, rogamos o teu amparo para que possamos vivenciar esta encarnação da melhor forma possível, aproveitando a última hora de nós trabalhadores que somos convidados a trabalhar na vinha do Senhor, para que possamos utilizar esta hora da melhor forma possível e fazermos jus ao salário do trabalhador de bem. Que os bons espíritos nos amparem, que o Mestre Jesus possa envolver todo o nosso querido planeta Terra em vibrações de paz, de luz, de amor. Que este final de ano possa ser um final de ano abençoado, que possamos repensar nossa existência e criar novos planos, novas metas para o nosso futuro, no nosso desenvolvimento moral e espiritual. Seja conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. E agora a gente vai começar nosso bate-papo com Luciana Alencar. Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores da última hora. E para a gente começar esse bate-papo, é uma parábola conhecida, mas vou pedir o Luciano para contar a parábola, para depois a gente entrar no assunto especificamente, de cada item da parábola, para a gente entender o que Jesus quis nos dizer com esta história. Bom dia, Luciano. Bom dia, Melissa. Bom dia, você, ouvinte do programa Seara Espírita. Receba aí mais uma vez o nosso fraternal e caloroso abraço. Jesus sempre ensinava com tudo que fazia, e quando ele queria deixar uma mensagem que pudesse ser tornada perene, ele contava uma história, ele usava uma parábola. E as parábolas dele eram conforme o costume daquela época. As parábolas que ele contava era, na verdade, uma forma de levar, de uma forma atemporal, os seus ensinamentos espirituais. Então, desta feita, nós vamos observar que, mais uma vez, Jesus queria nos ensinar o reino de Deus. E para ensinar o reino de Deus, ele usou diversas metáforas. E a metáfora de hoje é a metáfora da vinha. É a metáfora dos trabalhadores da última hora. E dizia então Jesus assim: o reino de Deus, o reino dos céus, é como um pai de família que tem uma vinha e que sai a assalariar os seus trabalhadores. E ele vai ao local onde os trabalhadores ficavam esperando a oportunidade de trabalho e contrata os trabalhadores que vão para a sua vinha na primeira hora. E combina com eles que para uma jornada, para um dia de trabalho, eles receberiam 1 denário.
um dinheiro. E assim os trabalhadores contratados na primeira hora foram para a vinha e lá ficaram até a última hora, a 12ª hora de trabalho. Depois disso, o pai de família retorna na 3ª hora e encontra trabalhadores ociosos e convida esses trabalhadores também para irem para a sua vinha e combina com eles que lhes pagaria aquilo que fosse justo. Quando é a 6ª hora, o pai de família, o dono da vinha, retorna novamente ao local onde ficavam os trabalhadores e encontra mais uma vez trabalhadores ociosos. E mesmo já sendo a 6ª hora, ele contrata os trabalhadores, manda para a sua vinha e diz que lhes pagaria aquilo que fosse justo. E finalmente, o pai de família volta ao mesmo local a 10ª hora, a 11ª hora. E aí encontra, ainda assim, trabalhadores ociosos. E ele pergunta: por que vocês até agora estão aqui e não foram ao trabalho? E os trabalhadores lhe respondem: olha, nós ficamos aqui durante todo esse tempo, mas ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou. Por isso que nós não fomos trabalhar. E aí então o dono da vinha diz para eles: então vocês podem ir à minha vinha e podem trabalhar até o fim do dia, que eu lhes pagarei aquilo que for justo. E assim foi feito. Quando chegou o final do dia, o dono da vinha chamou seu gerente, o administrador da vinha, e pediu a ele que pagasse os trabalhadores, mas que começasse dos últimos. Então, esse administrador chama aqueles que chegaram na última hora e dá a eles um denário, um dinheiro. Chama aqueles que chegaram na 6ª, na 3ª, na 1ª hora. E paga a eles também o mesmo valor, de um denário, de um dinheiro, conforme havia lhe recomendado o dono da vinha. Contudo, os trabalhadores que chegaram na 1ª hora, na 3ª hora, na 6ª hora, ficaram assim surpresos com a conduta do dono da vinha, porque pagou a todos de forma igual. E aqueles que ficaram o dia todo trabalhando se rebelaram e foram procurar o dono da vinha. Senhor, como é que o Senhor paga o mesmo salário para todos os trabalhadores se nós ficamos aqui o dia todo, aguentamos aqui o calor, o sol, o suor, o trabalho, e não é justo pagar o mesmo para quem trabalhou muito mais? E o dono da vinha então se vira para esses revoltosos e diz assim: como vocês me criticam se eu estou cumprindo aquilo que fora contratado? Na 1ª hora, nós não combinamos que por uma jornada de trabalho vocês receberiam um denário? Sim, Senhor. Então eu estou pagando aquilo que contratei. Eu não compreendo qual é a revolta de vocês, se estou cumprindo aquilo que foi contratado. Agora, se sou generoso, se sou misericordioso e quero pagar aos outros trabalhadores o mesmo valor, a mim me cabe estabelecer esse valor. Ou em outras palavras, os recursos são meus e eu então remunero da forma como eu entender devido, adequado. E assim os trabalhadores não compreenderam muito bem, e o senhor da vinha ao final disse que os últimos seriam os primeiros. E assim acaba a história contada por Jesus, e ele nos lega um conhecimento espiritual profundo, complexo, e que ao longo desses 2 milênios nós vamos aos poucos descortinando e compreendendo, como vamos fazer aqui hoje. E é interessante essa história, né, Luciano? Primeiramente lembrando que é uma parábola que o Cristo conta, né? Mas de todas as parábolas que Jesus conta para nós, a gente tem que tirar a essência, ou seja, o significado espiritual que tem por detrás dela. Porque muitas pessoas ouvem as parábolas de Jesus e falam: nossa, mas que história mais sem pé nem cabeça,
A própria parábola, né, dos trabalhadores da última hora, nossa, mas nenhum empregador faria isso, né, pagar igualmente todo mundo, porque às vezes a gente tem aquela interpretação ou quer ter aquela interpretação literal, mas ali a gente precisa então extrair, né, os conhecimentos espirituais, os ensinamentos espirituais que Jesus faz. E aí eu começo a te perguntar, qual seria o significado, né, o que significam as horas? Porque Jesus vai contando a parábola e vai falando, né, da primeira hora, da terceira, da sexta e da 11ª ou 1ª, né? O que Jesus quis dizer para nós com essas horas aí que ele coloca nessa parábola? Segundo o costume da época, as pessoas dormiam à noite e trabalhavam de dia. A carga de trabalho era de 12 horas por dia. A primeira hora era a primeira hora da manhã, quando o dia nascia. Portanto, entre 6 e 7 horas da manhã era a primeira hora. E assim sucessivamente. A terceira hora era entre 9 e 10 da manhã. A sexta hora entre 11 e meio-dia. A 1ª hora entre as 16 e as 17 horas. E a última hora das 17 às 18 horas. Então, portanto, era uma carga de horária de trabalho de 12 horas, e a nossa turma aí reclama de trabalhar 8 horas por dia, né? Naquela época, a carga de trabalho já era uma carga de 12 horas por dia. E como não tinha energia elétrica, como os recursos de iluminação eram muito pequenos, nós sempre tínhamos, então, essa característica. A noite era feita para dormir e o dia era feito para trabalhar. De segunda, lá no caso, de domingo a sábado, né? Porque depois eles reservavam o último dia da semana para poder descansar. E o último dia da semana deles era o próprio sábado. Então, eles iam, na verdade, de domingo, do nosso domingo à nossa sexta-feira, e no nosso sábado era o sabá deles, aonde eles descansavam. Então, assim, a gente compreende do ponto de vista cultural o que significam essas horas do ponto de vista prático. Agora, do ponto de vista espiritual, nós vamos explorar aqui na nossa conversa. Ok, que esse é o importante para nós, né? Tirar esse conteúdo espiritual. Agora, ainda na questão de costumes, né? Qual que era o costume de assalariar trabalhadores para uma jornada de trabalho? As pessoas iam para o lugarejo. Na verdade, as cidades eram muito pequenas, né? Eram vilas, lugarejos, e as pessoas iam para um lugar público, assim como se fosse uma praça, e lá aqueles que queriam trabalhar ficavam aguardando a oportunidade de trabalho. E quem precisasse de trabalho ia até esse lugar e contratava para um dia, para uma semana, para um período de tempo, os trabalhadores que ali estavam. Funciona até hoje algo semelhante com os estivadores, como, por exemplo, aqui na nossa região, existe uma figura que se chama chapa. Vocês provavelmente, você aí que nos ouve, já deve ter visto essa figura. O chapa é uma pessoa que é um diarista, ele trabalha por dia de serviço fazendo descargas de caminhão. E geralmente ele fica num determinado ponto, conhecido como ponto de chapa, geralmente na entrada das cidades, e aí chega um caminhão carregado, para ali naquele ponto, contrata uma quantidade de chapas suficientes para descarregar aquele caminhão, ou seja, é uma atividade hoje considerada uma atividade informal. Naquela época, as relações de emprego eram muito diferentes das que são hoje. Então, aquelas pessoas que não eram escravas, elas trabalhavam e eram assalariadas, elas então iam para essa praça e aguardavam a oportunidade de trabalho. Isso era feito de forma diária. Então, por isso, esses diaristas assim eram contratados. Porque temos que lembrar que naquela época, em diversas regiões do planeta, existia escravidão. Então, obviamente, o escravo trabalha só pelo alimento e pelo teto. Agora, o trabalhador, ele trabalha e tem direito ao salário. Tanto é que Jesus, em outras passagens do Evangelho, nos diz que o trabalhador tem direito ao seu salário. Então já era uma ideia de trabalho assalariado como profissão, como forma de sobrevivência. Então assim era um costume da época. Até hoje nós vamos observar em alguns lugares. Agora, se formos na nossa praça hoje, nós vamos encontrar ali muitas pessoas que já não trabalham mais, não é isso? É verdade. Agora vamos aí para a primeira hora, né, Luciano? Quem são considerados os trabalhadores da primeira hora?
Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 20, o professor Allan Kardec traz a contribuição de alguns espíritos, como Constantino e Henry, que nos dizem que os trabalhadores da primeira hora, eles podem ser considerados aqueles que deram início aos ensinamentos divinos, dos ensinamentos de Deus, através da cultura hebraica, onde nós vamos encontrar o Velho Testamento, onde nós vamos encontrar Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, né? Aqueles iniciadores dos ensinamentos hebreus. Então, para a gente fazer uma reflexão sobre isso, nós temos que nos posicionar dentro do ponto de vista cultural. Então, dentro do ponto de vista judaico-cristão, os trabalhadores da primeira hora são os patriarcas do povo hebreu, porque não se conhece, do ponto de vista da história, os seus antecedentes. Então, vamos colocar lá Abraão, Moisés, esses grandes nomes que deram origem ao povo de Israel, ao povo hebreu. Eles seriam, então, para eles, os trabalhadores da primeira hora. Mas se nós formos olhar num espectro mais amplo, nós podemos buscar em Emmanuel ou em André Luiz, ambos através da psicografia de Chico Xavier, que os trabalhadores da primeira hora são aqueles espíritos enviados pelo Cristo à Terra para darem início à civilização humana. Então, segundo Emmanuel, dos povos mais antigos que nós temos entre nós podemos registrar a presença dos chineses. Então, por exemplo, se nós pegarmos o Lao Tse, o Ri Fu, ou outros grandes pensadores chineses que distam, do ponto de vista histórico, a um período muito anterior aos hebreus, nós vamos entender que eles são os trabalhadores da primeira hora, porque vieram trazer os ensinamentos de Deus para a humanidade. Mas a antropologia também nos diz que aonde a espécie humana nasce é no continente africano. Portanto, aquela civilização que traz as notícias do mundo espiritual através das suas crenças milenares, elas também são consideradas trabalhadores da primeira hora. E assim sucessivamente, porque André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele traz duas informações relevantes. Ele diz que o Homo sapiens está aqui na Terra há aproximadamente 200 mil anos. Então, aqueles indivíduos que dirigiam os Homo sapiens seriam os trabalhadores da primeira hora. Depois André Luiz diz que o Homo sapiens ele vai se aperfeiçoando e se torna Homo sapiens sapiens, que seria um aperfeiçoamento, uma evolução da espécie, que se deu aproximadamente 40 mil anos. Então, se nós formos pensar nisso, nós precisamos de estabelecer um marco dentro da epistemologia, entre da análise e da cognição, do conhecimento. E aí o professor Allan Kardec faz a pergunta aos espíritos acerca desses números, e os espíritos dizem a ele que todos os nossos números são quiméricos, ou seja, são estimativas da nossa ciência, e quanto mais a ciência avança, mais nós retrogradamos as datas, mais nós colocamos as datas para períodos mais longínquos da pré-história da humanidade. E aí, obviamente, a discussão passa a ser uma discussão muito abstrata e tem diversos sentidos, diversos cálculos que não daria para nós aprofundarmos aqui num programa de rádio que é mais informativo, que é mais rápido. Mas então podemos chegar à seguinte conclusão. Qual que é a primeira hora? Os trabalhadores da primeira hora são aqueles trabalhadores enviados por Deus, enviados pelo Cristo, para fazerem a humanidade progredir, revelando para essa humanidade as leis espirituais. Então, para nós fazermos um corte histórico, lembrando que nós estamos em uma tradição judaico-cristã, nós poderíamos pegar a tradição do Velho Testamento. E aí, o professor Allan Kardec também pergunta aos espíritos, aquele que as antigas escrituras chama de Adão,
que é a metáfora do primeiro homem, a representação dos primeiros humanos registrados pelo Velho Testamento. Aconteceu quando? E aí os Espíritos respondem que há aproximadamente 6.000 anos. Então, olha só, se a gente comparar 200.000 anos para 6.000 anos, nós temos uma diferença brutal de 194.000 anos de diferença. Então, nós não vamos entrar nesses cálculos. E vamos entender que os trabalhadores da primeira hora são os enviados de Deus para trazerem as suas leis para nós no início da civilização humana na Terra. E aí cada um de nós, e você que nos ouve, pode escolher a escola e o paradigma que considerar adequado para fazer os seus próprios cálculos, deixando claro que a primeira hora, os chamados em primeiro lugar, os primeiros trabalhadores, são os que começaram a tarefa em primeiro lugar. Interessante, né, Luciano, lembrarmos também que começaram e não pararam, né? Estão até hoje, né, até a última hora eles foram, né? Então, ou seja, eles continuam com a gente nos processos de evolução da Terra também, né? Ou quer seja na situação de encarnado, ou mesmo como desencarnados, auxiliando-nos no processo evolutivo do planeta, né? Sim, mas também temos que lembrar que muitos deles já ascenderam para mundos espirituais superiores, ficaram aqui os missionários. Uhum. Mas aqueles que já fizeram a sua evolução na Terra e que não retornaram com a missão de ajudar no progresso da Terra, hoje habitam mundos espirituais mais avançados, ou retornam para mundos espirituais mais avançados de onde vieram. Com certeza. Luciano, você falou dos trabalhadores da primeira hora, né, no nosso bloco anterior. E vamos agora para os trabalhadores da terceira e da sexta hora. Quem seriam, então, estes trabalhadores? São aqueles, então, que chegaram depois. E aí nós podemos observar que, ao longo dos ensinamentos do Cristo, nós vamos encontrar também aqueles que multiplicaram esses ensinamentos. Então, por exemplo, os próprios apóstolos poderiam ser considerados trabalhadores da terceira hora, da sexta hora. Aqueles seus continuadores, ao longo dos 2.000 anos dos ensinamentos de Jesus, nós temos encontrado esses trabalhadores, que chegaram depois, que aderiram às revelações do Reino de Deus em momentos históricos diferentes, mas que também dedicaram com muito amor, com muita dedicação, dedicaram as suas vidas ao próximo, dedicaram as suas vidas ao bem. Então esses são os trabalhadores da terceira e da sexta hora. E agora nós temos os trabalhadores da última hora, né? Quem são esses trabalhadores considerados da última hora, Luciano? Você está falando com eles, né? Somos todos nós que demoramos a compreender o chamado do Senhor da vinha, do pai de família, que na parábola de hoje representa Deus. O dono da vinha, o pai de família, é Deus, nosso Pai. E desde que Ele nos cria, Ele nos chama para o caminho espiritual. Desde que Ele nos criou, Ele nos chama para nós fazermos a vontade dEle e seguirmos as suas leis. Contudo, nós somos os recalcitrantes. Nós somos aqueles trabalhadores que ficamos aguardando o tempo, ficamos ociosos na praça. E ficar ocioso é isso, é não se ocupar. Não se ocupar das questões espirituais. Então, o que acontece conosco? Durante milênios, nós temos nos ocupado da vida material, dos interesses desse plano. Então, ficamos correndo atrás de cuidar das necessidades fisiológicas do corpo, de amealhar patrimônio, de conquistar poder, de nos situarmos na sociedade, de termos sucesso, de sermos bem vistos, bem quistos. Trabalhamos as nossas personalidades, inflamos o nosso ego e perdemos todo o nosso tempo nisso. E quando nós assustamos, a existência acabou e nós temos que recomeçar em existência nova. O professor Allan Kardec nos diz que a partir do século XIX, os trabalhadores da última hora estão sendo despertados. Nós, através do Espiritismo.
os nossos irmãos de outras crenças, de outras religiões, através dos chamados do Cristo, dos chamados de Deus, dentro das suas próprias crenças. E até para aqueles que não têm crença nenhuma, mas que vêm nos últimos 200 anos compreendendo que ao invés do individualismo é possível construir uma ideia de solidariedade, ao invés de competição, uma ideia de solidariedade, ao invés de egoísmo, a ideia do altruísmo, da prática de valores morais elevados, de aquisição de virtudes. Então, esses são os trabalhadores da última hora, que identificam em si mesmos os seus vícios, os seus defeitos, aquilo que podem melhorar, e que usam os ensinamentos espirituais, independentemente da sua crença, para fazer de si mesmo uma pessoa melhor. Esses são os trabalhadores da última hora. Agora a pergunta que talvez muitas pessoas se façam, né, ou todos nós já nos fizemos em algum momento, né? Por que o salário é igual para todos? Ou seja, desde aqueles que começaram há tanto tempo atrás, né, para até nós, trabalhadores de última hora, que estamos aí, né, rastejando para chegar no trabalho, né, demorando para chegar no nosso trabalho. Nós precisamos de entender que há uma diferença enorme entre a dimensão física, material, e a dimensão espiritual. Vamos fazer aqui um paralelo, uma comparação, para nós podermos entender. Na lógica materialista, se eu tenho alguma coisa e dou essa coisa para você, eu fico sem. Por exemplo, eu vim para cá e vim no meu automóvel. Se eu pego e dou para você o meu automóvel, eu fico sem ele e tenho que voltar para casa a pé. E isso, do ponto de vista material, me traz um certo incômodo, porque eu vou empobrecer, você vai enriquecer, eu vou ficar sem algo que me é útil para o meu dia a dia, eu vou ter que me sacrificar mais. Então, qual que é a minha tendência? Não dá. Não dá e continuar com aquela coisa material para mim. Mas na dimensão espiritual, a lógica é completamente diferente. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos algo que nós conhecemos, que nós sabemos. Nós temos conhecimento, sabedoria. Quando eu ensino para você aquilo que eu sei, eu perco? Não. Eu continuo com aquilo que eu sei e ainda posso aprender com o diálogo que tiver contigo. Então, eu compartilho o conhecimento, a sabedoria e continuo com ele. E ainda ganho mais por poder ter partilhado. Vamos dar um outro exemplo. Se eu tenho amor e eu amo alguém, ao amar alguém, eu não fico sem o amor. Ao contrário, eu recebo, pela lei de retorno, o amor que aquela pessoa passará a nutrir e a sentir por mim. Então, ao invés de diminuir o meu estoque de amor, eu vou aumentar o meu estoque de amor. Porque a fonte do amor é universal, a fonte do amor é divina. Então, quanto mais eu amo, mais eu sou amado. Quanto mais eu amo, mais eu posso amar. Terceiro exemplo. Se eu faço bem a alguém, se eu faço bem a alguém pela lei do retorno, alguém vai fazer o bem para mim. E quanto mais bem eu faço, mais bem eu tenho. Quando eu faço bom uso da riqueza, ainda que seja uma riqueza material, quanto mais eu faço aquela riqueza se multiplicar em benefício para o semelhante, mais o dono da riqueza, que é Deus, me dá recursos para que eu possa ajudar um volume maior de pessoas e ser um elemento que propicia o progresso. Então, olha só, 3 exemplos de lógica espiritual. Você partilha, compartilha, doa, continua com aquilo que tem e ganha mais. Não é muito diferente? Muito diferente. Então, a noção de salário também é diferente. Aqui, quando nós trabalhamos no universo material, aí nós somos assalariados pela nossa produção, pela nossa produtividade, pela nossa quantidade de horas de trabalho, e até comum nós criarmos um banco de horas e recebermos pelas horas trabalhadas. São os trabalhadores horistas. Quanto mais horas trabalham, mais horas ganham. Tanto é que na CLT nós temos lá as horas extras. Porque se a pessoa trabalhou 44 horas semanais
E além disso, trabalhou mais, ela recebe, inclusive, um valor maior pelas horas extras que trabalhou. Isso é dentro da lógica materialista. Mas dentro da lógica espiritualista, o raciocínio também é outro, é diverso. E aí, eu pergunto a você aí que nos ouve, do ponto de vista espiritual, existe salário? É possível Deus nos recompensar pelo bem, pelo amor, pela fraternidade, pela caridade que nós fizermos? Há alguma espécie de compensação, de salário do ponto de vista espiritual? Uma dica, Jesus falou assim, o trabalhador tem direito ao seu salário. E aí a gente tem que entender o que é salário, né? Salário é uma expressão que vem de sal. E no passado, sal era usado como moeda. Era raro ter sal, e o sal dava um sabor gostoso para a comida. As pessoas queriam consumir sal, não tinham sal. Então, sal era moeda. E o trabalhador recebia o seu salário, a sua remuneração pelo trabalho material. Mas e agora no mundo espiritual? Qual que é a remuneração espiritual do trabalhador? Quem lê o Nosso Lar já vai correr e vai falar assim, é bônus hora. Mas isso também é outra metáfora. Né? Não levem André Luiz tão a sério assim, porque ele também usa metáforas. Então não faça uma interpretação ao pé da letra, né, no sentido de contabilizar os bônus hora, porque se você faz o bem aqui, querendo receber o bônus hora de lá, você já não vai receber coisa nenhuma. Já perdeu, né? Porque isso é tão somente uma metáfora do André Luiz. Gente, por favor, não há moeda no mundo espiritual superior. Mas então, que salário é esse? Estou aqui fazendo criando uma expectativa para a gente saber que salário é esse. E aí nós vamos poder entender juntos que o salário espiritual nós recebemos em evolução espiritual, em progresso espiritual, em possibilidades espirituais, em felicidade, em harmonia, em sabedoria e inteligência. O professor Allan Kardec nos diz que se mede a evolução espiritual do indivíduo de acordo com a sua sabedoria e com a sua bondade. Quanto mais sábio e mais bondoso, maior a hierarquia espiritual. É só essa hierarquia que existe. A hierarquia intelecto-moral. É só essa. Então, o nosso salário é esse. A gente avança em bondade, em virtude, em sabedoria. E aí, então, com isso nós conquistamos a oportunidade de viver uma vida cada vez mais plena. A plenitude é o salário do trabalhador do ponto de vista espiritual. E o que é ser um espírito pleno? Um espírito dotado de todas as suas faculdades, de todas as suas possibilidades, até nós sermos um co-criador com Deus, até nós sermos um Cristo. Então você que nos ouve, sabe qual que é o seu salário espiritual? Você será um Cristo. Gostou do salário? Muita responsabilidade. Né? E Deus vai lhe dar a oportunidade de um dia cuidar de mundos e de vidas inferiores à sua, para ajudar no progresso desses mundos e dessas vidas. Aqui, guardadas as devidas proporções, nós temos isso, por exemplo. Quando Deus nos confia um filho, nós ali estamos representando a paternidade e a maternidade divinas. E Deus nos dá a missão de cuidar dos nossos filhos. Então, estamos sendo, naquele momento, um pequeno Cristo na vida daquela pessoa que a gente ama, cuida, ensina, educa, mostra o caminho e corrige. Quando a gente, por exemplo, cuida dos animais, Deus está nos dando uma pequena missão, de um pequeno Cristo. É aquilo que a gente dá conta de fazer naquele momento. E aí a gente cuida dos animais, a gente cuida das plantas, a gente cuida da natureza. E aí nós vamos aprendendo a ser co-criadores com Deus, participando do processo da criação. E aí então, por conta dessas questões, que o trabalhador da última hora vai receber o mesmo salário do trabalhador da primeira hora. Por quê? Porque o salário espiritual é o mesmo. Não tem bolsa de valores no mundo espiritual. Não tem indexação de moeda, em real, em dólar, em euro, não tem. O salário espiritual é o mesmo. É virtude, é bondade, é amor, é inteligência, é sabedoria, é plenitude. Aí está a moeda espiritual com que Deus remunera os trabalhadores dos seus mundos,
os trabalhadores das suas vinhas. Facinho, né? Bem interessante. Quem quer receber salário espiritual aí? Todos nós, né? Todos nós, com certeza. Agora, por que, Luciano, que Jesus coloca que os últimos serão os primeiros? E aí, Jesus ele veio para resgatar as ovelhas perdidas, né? Uhum. Ele veio para socorrer os enfermos, para soerguer os caídos, para colocar no caminho reto aqueles que violavam as leis divinas, que eram considerados à época pecadores. E aí ele nos dá essa noção de que mesmo nós nos candidatando ao trabalho e ingressando no trabalho já atrasados, lá pela última hora, nós podemos alcançar os mesmos resultados. Mesmo nós termos sido ociosos e dispersos ao longo de muito tempo, se nós nos despertarmos agora e fazermos bem o nosso trabalho e atingirmos o objetivo espiritual, nós teremos o mesmo efeito, a mesma consequência, a mesma remuneração, o mesmo resultado daqueles que já vêm há muito mourejando, trabalhando na vinha do Senhor. Então mostra para nós que Deus não está, o Deus nosso Pai, que é misericordioso, Ele não está preocupado com a quantidade que nós trabalhamos, mas com a qualidade com a qual nós trabalhamos. E isso fala muito, assim, de uma forma muito positiva e muito elevada, muito forte dentro de nós. Nós somos os trabalhadores da última hora, mas se fizermos bem o nosso trabalho, mesmo sendo os últimos, nós poderemos atingir, entre aspas, os primeiros planos, os primeiros lugares dentro da casa do Pai, da casa universal, porque finalmente teremos feito a nossa conversão. E quem faz a conversão costuma avançar rápido, porque tem uma pressa de evoluir e quer resolver aquilo rápido. E às vezes quem entrou nas primeiras horas tem um ritmo mais lento, né? Vai mais devagar, um passo depois do outro com uma velocidade menor. Quem chega na última hora sabe que tem pouco tempo, tem que resolver rápido, tem que correr, e talvez por isso que a gente viva tempos de tanta correria. E por que a gente corre tanto? Quando nós corremos para satisfazer buscas espirituais, significa que nós ouvimos o chamado do Pai de família, do Senhor da vinha, e nós temos pressa espiritual e nos tornarmos melhores, e nós queremos ser melhores já. E aí os últimos poderão ser os primeiros. Agora, Luciano, para a gente, né, já caminhando para o nosso encerramento, como fazer o trabalho no bem, no local onde estamos hoje? Ou seja, nós podemos trabalhar no bem aonde quer que estejamos? Com toda certeza. O primeiro lugar em que nós podemos fazer o bem é dentro de nós mesmos. Primeiro nós precisamos de nos aceitar do jeito que nós somos, compreender aquilo que nós precisamos de melhorar, desenvolver o auto-amor, a autoestima, a autoconfiança e dizer para nós mesmos, nós somos capazes, nós queremos ser bons trabalhadores, então vamos acordar cedo e trabalhar muito, o dia todo. E vamos realizar a nossa transformação individual. Depois disso, na nossa família, com os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos parentes, a nossa parentela mais próxima, vamos fazer o bem. Às vezes fazer o bem para alguém é ouvir, aceitar a pessoa do jeito que ela é, respeitar o seu ponto de vista, respeitar a diferença. Isso já é um bem enorme no local onde nós estamos, que é sagrado, que é a nossa família. Depois o nosso trabalho, na rua onde nós moramos, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, no lugar onde nós estamos inseridos. Porque muitos de nós ficamos esperando a grande oportunidade de fazer o bem. Eu conheço gente que diz assim, olha, eu vou ali apostar na loteria, na loto, na quina, na Mega Sena, e se eu ganhar milhões, eu vou destinar X milhões, a menor parte, para a caridade, para ajudar alguém. Mas se eu ganhar, eu vou ajudar as pessoas. Mas não é isso que Deus ensina. Deus já nos dá os recursos
que nós temos agora no lugar onde nós estamos para fazer o que nós damos conta. O que nós damos conta de fazer hoje? A maioria das coisas que nós damos conta não precisa de dinheiro, nem de fortuna, porque nós precisamos de doar de nós mesmos. Nós precisamos de usar os talentos que nós já temos, a nossa inteligência, os nossos sentimentos, as nossas mãos, para fazer alguma coisa por alguém aonde nós estamos nesse momento, sem adiar. Porque nós ficamos empurrando com a barriga e adiando para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã, provavelmente, nós não estaremos aqui mais. Então, nós teremos que fazer agora. Porque a vida é impermanente, a vida orgânica é impermanente, nós somos transeuntes aqui na matéria, a existência é efêmera, fugaz. Se você deixar amanhã para amanhã, pode ser que você não tenha uma segunda chance. E ontem, num culto ecumênico lá no Hospital Regional, na FEMIG, nós ouvimos o depoimento do professor Dimas, que deu para a gente lá um exemplo que aconteceu com ele, que é aplicável aqui no nosso caso. Diz ele que se desentendeu com o irmão dele, porque à época o irmão pegou uma fita cassete que ele gostava muito e gravou em cima um disco que acabava de ser lançado de sucesso. Ele brigou com o irmão dele e deu um tapa nesse irmão, e foi uma discussão por causa de uma fita cassete. E diz que o irmão dele, então, logo depois, se despediu dele, jogou para ele um chiclete, um babalu, ele lembrava até a marca de chiclete, e foi embora, e para andar de moto. E horas depois veio a notícia que o irmão dele havia sofrido um acidente de planador. Ele foi de moto até a base aérea, foi voar de um planador, o planador caiu, o irmão desencarnou, e ele nunca teve a oportunidade de conversar com o irmão. E aquela briga por causa de uma fita cassete, que é um nada, que nem existe mais, foi a causa de desentendimento. Mas para ele, para a alegria dele, ele achou que quando o irmão despediu dele, julgou para ele a bala, o chiclete, era eu te perdoo. E aí com isso, diz ele que aprendeu a valorizar muito cada momento, o momento de agora. Então eu queria compartilhar essa história do professor Dimas e mandar um abraço para ele, dizendo que foi um prazer nós termos estado ontem lá no culto ecumênico, também junto com o pastor que representava a igreja evangélica, fazendo reflexões acerca da questão humana, né? De nós termos um olhar cuidadoso, sensível e empático com o humano, que foi o tema do culto ecumênico de ontem, a convite do professor Helder, que dirige lá o Hospital Regional. Então, professor Helder, eu também lhe mando aí um grande abraço, e para todas as pessoas, os servidores e as pessoas que lá estavam no culto ecumênico de ontem. Bom, Luciano, chegando ao final do nosso programa, gostaria de agradecer a sua participação, o último programa seu aqui de 2017, né? 2018 a gente se vê aqui novamente, se Deus quiser, mas mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço a você, Melissa, a todos os companheiros do programa Seara Espírita, em especial a você, ouvinte aqui do programa Seara Espírita, da Rádio Correio da Serra, que nos honra e nos brinda com a sua audiência. Que você tenha um Natal cheio de luz, cheio de paz, juntamente com a sua família. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.